falar em Gálatas capítulo 6, versículo 7, que vai dizer: não vos enganeis, que Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Amém? Irmãos, abra aí a sua Bíblia, dando continuidade à mensagem no livro de Oséias, a série de mensagens do livro de Oséias, Oséias capítulo 10, do versículo 1 ao 15. O tema: a videira que semeou para si mesmo. Enquanto você vai achando aí o texto, é importante para compreender aqui a profundidade da mensagem de Oséias, e a gente já falou disso anteriormente. Nós precisamos primeiro entrar em seu mundo. A pregação bíblica fiel sempre começa respondendo algumas perguntas fundamentais: quem escreveu, para quem, em que momento histórico, e qual era o problema central enfrentado no texto. Então, já tem um tempo que nós estamos nessa série, mas eu gostaria de voltar um pouco a lembrar-vos que o autor, Oséias, ele foi o profeta cujo o próprio casamento com o homem foi transformado por Deus em uma parábola viva. Uma parábola viva da relação entre o Senhor e Israel. Então, Oséias não prega com frieza acadêmica aqui. Pelo contrário, ele prega a uma nação moribunda com as entranhas de um homem que conhecia a dor profunda da traição. Então, meus irmãos, para quem então foi esta mensagem? A mensagem é direcionada ao Reino do Norte. Alternadamente é chamada de Israel, Efraim ou Samaria, Então, ao longo do livro você vai ver essas menções. Então, esta nação composta por 10 tribos caminhava em apostasia crescente desde a divisão da divisão do reino ocorrido em um tempo. Então, em qual tempo, em que momento da história isso aconteceu? Então, o ministério de Oséias estende-se aproximadamente a um período que o povo atravessava, e atravessando os reinados aqui de Jeroboão II em Israel, e de Osias, Jotão, Acais, Ezequias em Judá, O capítulo 1 do livro data explicitamente sua pregação desse arco histórico. O reinado de Jeroboão II apresentou o pico da prosperidade do Reino do Norte. Sob seu comando, o território se expandiu, o comércio floresceu e a colheita foram abundantemente acrescentada ao povo. Então Israel estava rico, poderoso e, consequentemente, cheio de si mesmo. No entanto, a aparente estabilidade era uma ilusão que estava prestes a se desfazer. Então, qual era o problema central? Qual era a crise teológica, vamos colocar assim, que o povo ali estava passando? Apesar do cenário de guerra, o problema de Israel não era primeiramente político ou militar. A raiz de toda a ruína era teológica.
A nação havia trocado o Deus vivo por um bezerro dourado. Essa estratégia, ou melhor, essa tragédia nacional começou séculos antes da vida de alguns reis. E aí você vê Jeroboão I, que vem liderando a divisão do reino, e para evitar que o povo pudesse se submeter a Jerusalém para adorar ao Deus Todo-Poderoso, ele vai e levanta 2 bezerros de ouro. E aí, um em Dan e o outro em Betel. Ele declarou ao povo isso, biblicamente, ele vai dizer: eis aqui os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito, foram esses. Então, o culto aos bezerros tornou-se a religião oficial, vamos colocar assim, desde então, desse povo. Por causa disso. Betel, cujo nome significa casa de Deus, foi renomeado pelo profeta Oséias como Bet-Aven, que significa casa da iniquidade. Onde antes habitava a presença do Senhor, agora reinava o pecado. A estrutura religiosa continuava funcionando, os sacerdotes operavam e os rituais aconteciam, mas o Deus vivo já havia partido sem que ninguém percebesse. Que triste. Vamos para a leitura, que vai dizer de Oséias, capítulo 10, versículo 1 ao 15. Israel é vide luxuriante, que dá o fruto. Segundo a abundância do seu fruto, assim multiplicou os altares. Quanto melhor a terra, tanto mais belas colunas fizeram. O seu coração é falso, por isso serão culpados. O Senhor quebrará os seus altares e deitará abaixo as colunas. Agora, pois, dirão eles: não temos rei, porque não tememos o Senhor. E o rei, que fará por nós? Falam palavras vãs, jurando falsamente, fazendo aliança, por isso brota o juízo como erva venenosa nos sulcos dos campos. Os moradores de Samaria serão atemorizados por causa do bezerro de Bet-Aven. O seu povo se levantará por causa dele, e os sacerdotes idólatras tremerão por causa da sua glória, que já se foi. Também o bezerro será levado à Síria como presente ao rei principal. Efraim se cobrirá de vexame, Israel se envergonhará por causa do seu próprio capricho. O reino de Samaria será como lasca de madeira na superfície da água. E os altos de Avém, pecados de Israel, serão destruídos. Espinheiros e abrolhos crescerão sobre os seus altares, e os montes se dirá: cobre-nos, e aos alteiros cai sobre nós. Desde os dias de Gibeá, pecaste, ó Israel, e nisto permaneceste. A peleja contra os filhos da perversidade não há de alcançar-te em Gibeá. Castigarei o povo na medida do meu desejo, e congregar-se-ão contra eles os povos. Os povos, quando eu o punir por causa de sua dupla transgressão. Porque Efraim era uma bezerra domada, que gostava de trilhar. Coloquei o jugo sobre a formosura do seu pescoço. Atrelhei Efraim ao carro. Judá lavrará, Jacó lhe desfará os torrões. Então eu disse: semeei para vós outros em justiça, ceifai segundo a misericórdia, arai o campo de pousio, porque é tempo de buscar ao Senhor até que ele venha.
e chova a justiça sobre vós. Arrastes a malícia, calastes a perversidade, comeste o fruto da mentira, porque confiastes nos vossos carros e na multidão dos vossos valentes. Portanto, entre o teu povo se levantará tumulto de guerra, e todas as tuas fortalezas serão destruídas, como Salmã destruiu a Bet-Arben. No dia da guerra, as mães ali foram despedaçadas com seus filhos. Assim vos fará Betel, por causa da vossa grande malícia. Como passa a alva, assim será o rei de Israel totalmente destruído. Meus irmãos, feche os seus olhos, que Deus possa nos orientar, possa falar ao nosso coração neste momento. Senhor, obrigado. Eis-nos aqui, Pai. Fala conosco. Que não seja nada automático, fala conosco. Nós precisamos, ó Pai querido, que o Senhor fale conosco. Os nossos corações estão abertos, porque o Teu Espírito tem trabalhado em favor da Tua igreja. Ele tem se movimentado no nosso meio. Fala conosco. Eis-nos aqui, Senhor. Diante da Tua presença, fale conosco. Leva-nos, Senhor Jesus Cristo, diante da Tua cruz, e que a nossa cabeça continue, Senhor Jesus Cristo, no pó, na terra, escutando, ó Pai, da cruz a Tua voz. Bendito seja Deus por enviar Teu Filho, Teu único Filho, por nós. E hoje estamos aqui por conta disso, do amor tão grande, tão precioso, daquele sangue que verteu por nós naquela cruz. Continue conosco, fale, Senhor Jesus, ao nosso coração, alimente, Senhor, a nossa alma com a verdade da Tua palavra, que possamos sair, Senhor, da mesmice, que possamos, ó Pai querido, ter orientação clara, e que os passos, ó Pai querido, sejam passos limpos, firmes, na Tua presença. Eis-nos aqui, fale mais uma vez conosco. Essa é a oração que estamos fazendo, grato por tudo, em nome de Jesus. Amém. Então, o povo que multiplica bênçãos, mais dividia o coração entre Deus e os ídolos, colherá inevitavelmente o juízo que o plantou. Então, qual é a pergunta que a palavra está nos fazendo? Qual é a pergunta que fica para a igreja? Qual é a pergunta que fica para nós? Então, o que acontece a uma nação que usa as bênçãos de Deus para servir os outros deuses? A videira que produziu fruto para si mesma. Oséias abre o capítulo com uma metáfora agrícola que todo israelita compreendia imediatamente. Israel é uma videira frondosa que dá fruto para si mesmo. A imagem da videira era familiar na teologia nacional. Então, no Salmo 80, Deus afirma ter trazido uma videira do Egito, limpando o terreno para que ela fincasse raízes. Em Isaías, capítulo 5, do versículo 1 ao 7, o Senhor planta uma vinha em um outeiro fértil, esperando uvas boas, mas ela produziu uvas bravas. Aqui a denúncia de Oséias
é precisa e perturbadora. A videira é frondosa, ela não é estéril, ela prospera, ela cresce, dá frutos em abundância, porém há um erro fatal: ela produz fruto para si mesmo. Então, o versículo 1 expõe uma equação espiritual perigosa, que é a prosperidade mais coração, não significa que está tudo correto. Prosperidade mais um coração não santificado, isso gera uma idolatria múltipla. Não foi a escassez que gerou os ídolos de Israel, mas a abundância. Cada nova colheita era convertida em material para novos altares pagãos. Cada safra farta financiava pilares sagrados para Baal. A bênção concedida por Deus tornou-se combustível para o culto ao inimigo de Deus. Isso nos confronta, pois costumamos crer que a escassez provoca crises espirituais, mas a fartura sem santidade gera independência orgulhosa. Então, não quer dizer que estamos nadando na abundância, quer dizer que estamos andando corretamente. E também não quer dizer que faltar algo para nós é pecado que estamos cometendo. Então, nós vemos um coração dividido e falso aqui. O versículo 2 afirma: o coração deles está dividido. Então, a palavra aqui, hebraica para dividido, é algo que também significa como liso, falso, ou adulatório. O coração de Israel não estava apenas partido ao meio, era um coração fingido. Não bastava estar dividido, era um coração fingido. Prestava culto a Yahvé no santuário, mas praticava a traição no cotidiano. Deus não é iludido por performance religiosa. Como consequência dessa farsa, o versículo 3 e 4 apontam para o colapso social. Não temos reis porque não tememos ao Senhor. Sem o temor de Deus desaba toda a autoridade legítima, fazendo com que a injustiça brote como erva venenosa nos sulcos do campo. Então, o perigo do coração dividido, ele afeta quem está dentro da igreja. É possível manter hábitos religiosos corretos e ainda assim reter ídolos ocultos no nosso peito. A pergunta crucial não é sobre a frequência ao culto, mas sobre a quem pertence o seu coração. A quem pertence o nosso coração. E aí vem uma frase na minha mente: o Deus que não pode salvar. Como assim? A Bíblia diz, no verso 5 ao 8, no verso 5 vai dizer: os moradores de Samaria serão atemorizados por causa do novilho de Bet-Avém, pois o seu povo
se levantará por ele, e os seus sacerdotes, que nele se alegravam, prantearão por causa da sua glória, porquanto partiu deles. O profeta Oséias utiliza uma ironia contundente para desmascarar a farsa religiosa de Israel aqui. Então, a nação havia construído e revestido um ídolo de ouro com o objetivo de obter segurança e proteção espiritual. Com o novilho de Betel. Aí estava todo mundo lá. Ironicamente chamado pelo profeta de novilho de Bet-Aven, casa da maldade. Então funcionava como uma grande garantia política e mística no Reino do Norte. No entanto, com a marcha implacável do exército assírio em direção às suas fronteiras, a realidade se impõe de forma avassaladora. Avassaladora. Israel, então, ele entra em pânico. Mas não por si mesmo. O povo e os sacerdotes entram em desespero e sentem medo pelo novilho. Há uma inversão trágica aqui. O suposto protetor divino agora necessita da proteção dos seus criadores humanos. O Deus que deveria guardar a nação é incapaz de guardar a si mesmo. Então o versículo 6 aponta o destino final dessa idolatria nacional. Também ela será levada para a Síria. Ou melhor, também ele será levado para a Síria como presente ao rei. Então o bezerro de ouro, tratado como a glória de Israel, seria arrastado pelos soldados assírios para virar um mero troféu de guerra na corte estrangeira. O objeto de adoração decoraria o palácio do inimigo como uma evidência pública de que aquela divindade fútil não pode livrar o seu próprio povo. Então, como resultado prático dessa confiança equivocada, o texto então vai declarar: Efraim receberá vergonha. E Israel ficará envergonhado no seu próprio conselho. Então, meus irmãos, todo o projeto de vida, toda a segurança e toda a identidade construída sobre a fundação de um ídolo resultam inevitavelmente em profunda decepção e humilhação pública aqui. Não existe falsidade espiritual que não falhe exatamente no momento em que o homem mais precisa de socorro. E aí vem a desolação e o horror do juízo. Então, o versículo 7 aprofunda a fragilidade das lideranças humanas sem Deus. Quanto a Samaria, o seu rei foi cortado como uma estilha sobre a superfície das águas. A imagem poética retrata algo totalmente sem peso, sem raiz, sem ancoragem, um pedaço insignificante de madeira arrastado pela força da correnteza. Assim estava a monarquia de Israel diante do avanço assírio. Fraca e sem controle. Então, o versículo 8 decreta o fim do orgulho religioso. Os altos de Avém, o pecado de Israel, serão destruídos. Espinhos e cardos crescerão sobre os seus altares.
Os santuários ornamentados seriam abandonados e tomados pelo mato, e um cenário de desolação absoluta aconteceria. É no desfecho desse cenário, meus irmãos, que o texto ecoa uma frase que ultrapassa as barreiras do Antigo Testamento e ecoa na escatologia universal. Então dirão aos montes: cobre-nos, e aos outeiros: cai sobre nós. Então, esta mensagem abala qualquer coração distraído. Esta mesma expressão foi usada por Jesus na Via Dolorosa, em Lucas, ao alertar sobre o julgamento iminente que viria sobre aquela geração. Da mesma forma, em Apocalipse, no dia do juízo, os ímpios clamam para serem esmagados e escondidos da face santa daquele que se assenta no trono. Diante da santidade divina, o homem sem arrependimento prefere a destruição física ao confronto com a justiça do Criador. Essa é a realidade. Então, existe um ponto interessante aqui. O campo colhe o que planta. E é uma realidade. Desde os dias de Gibeá tens pecado, ó Israel. Ao invocar o nome de Gibeá, o profeta desperta uma memória histórica de um extremo horror na mente coletiva da nação. Desde Gibeá. Conforme registrado em Juízes, Gibeá foi o palco de um crime bárbaro, onde concubina de um levita foi violentada até a morte por homens daquela cidade. O evento desencadeou uma guerra civil violenta que quase extinguiu a tribo de Benjamim. E nós falamos anteriormente sobre isso. Ao declarar que Israel peca desde os dias de Gibeá, Deus expõe que a apostasia atual não é um desvio recente ou uma fase passageira, mas um padrão comportamental enraizado e persistente. Meus irmãos, sem a intervenção regeneradora do Espírito Santo, o coração humano não se corrige sozinho com o tempo. Ele apenas caminha na reiteração da sua própria corrupção. E aí você vê o versículo 11. Introduz uma nova metáfora para descrever a postura espiritual da nação. Efraim é uma novilha. Efraim é uma novilha amestrada que ama debulhar. Na agricultura do Antigo Oriente, o animal responsável por debulhar o grão trabalhava livre de amarras pesadas e tinha a vantagem de comer livremente enquanto executava o serviço. Então Israel agia exatamente como essa novilha. Buscava desfrutar de todos os privilégios e bênçãos decorrentes da aliança com o Senhor, mas recusava assumir os deveres morais e os mandamentos dessa mesma aliança. Que difícil. A nação desejava o favor divino, mas rejeitava a obediência. Diante dessa postura egoísta, Deus declara o fim da
facilidade, mas eu passei o jugo sobre o seu belo pescoço. Farei Efraim trabalhar com jugo. Olha Deus. O tempo da colheita sem esforço havia chegado ao fim para a nação. E agora a disciplina do Senhor pesaria sobre eles através do cativeiro. O campo em pouso e a graça soberana. Contudo, a proclamação do jugo aqui no versículo 12 abre uma inesperada e preciosa janela de misericórdia. No texto brada: semeei para vós a justiça, ceifai segundo a misericórdia, lavrai o campo em pouso, porque o tempo de buscar o Senhor até que ele venha e chova a justiça sobre vós. Isso representa simplesmente a manifestação da graça soberana de Deus aqui. Mesmo lidando com um povo marcado por séculos de infidelidade, o Senhor interrompe temporariamente a leitura da sentença para apontar um caminho de retorno. Esse Deus é maravilhoso. Esse Deus é tremendo. Então, a expressão lavrai o campo em pouso utiliza uma rica linguagem figurada. Na agricultura, o campo em pouso refere-se a uma extensão de terra que permaneceu intocada por muito tempo. Então, sob a ação do sol e da chuva, esse solo torna-se duro, impermeável e coberto por ervas daninhas. Se o agricultor lançar semente sobre uma terra seca, nessas condições, elas logo secarão na superfície sem conseguir germinar. E de fato é isso. Porque o solo é endurecido, que é o retrato fiel do coração humano insensível. O campo em pouso representa a vida espiritual de quem se acostumou com formalidades religiosas e justificativas morais, criando uma camada espessa que impede a entrada da palavra de Deus. Coração duro. Então, o verdadeiro arrependimento exige a ação profunda do arado espiritual, um processo doloroso que rasga a rigidez orgulhosa para que a semente da verdade possa finalmente produzir frutos de justiça. Aí vem a aurora do juízo. O versículo 14 e 15. Infelizmente, Israel rejeitou o convite para arar a terra do coração. O versículo 13 expõe a escolha trágica da nação. Tendes lavrado a impiedade, tendes ceifado a iniquidade, comeste o fruto da mentira, porque confiastes nos teus próprios caminhos. Em vez de dependerem do Senhor, eles preferiram a autossuficiência e a força dos seus guerreiros. Por isso, colheram o que plantaram. Então, a sentença final do capítulo descreve o fim do reino do norte de maneira sombria. Por isso levantará
tumulto entre os teus povos, e todas as tuas fortalezas serão destruídas, como Salmã destruiu Bet-Aven. No dia da batalha, a mãe foi despedaçada com os filhos. Assim Betel vos fará. De manhã cedo o rei de Israel será totalmente eliminado. Sentença, meus irmãos. A referência a Salmã aponta para o rei assírio. O massacre de Bet-Aven era um sinônimo de terror absoluto na memória da época. O profeta adverte que o mesmo horror viria sobre Samaria. A expressão de manhã cedo ou na madrugada carrega uma ironia dolorosa. Na Bíblia, a alvorada é o símbolo da esperança e da renovação das misericórdias divinas, mas para um povo que rejeitou a Deus, a madrugada não traria libertação, mas sim a eliminação total do seu reino pelas tropas de Sargão. É interessante, meus irmãos. É importantíssimo entender agora como Oséias aponta para Cristo aqui. Se a história terminasse no exílio e na destruição de Samaria, haveria apenas desespero. Somente desespero, pastor Mano. Mas a lógica interna de toda a revelação bíblica nos conduz diretamente a Jesus de Nazaré. O que Israel falhou em ser, Cristo foi com perfeição. E isso é interessante. Enquanto Israel se revelou uma videira frondosa que dava frutos apenas para o seu próprio orgulho, Jesus declarou em João: eu sou a videira verdadeira. Aleluia. Onde Israel dividiu e falsificou o coração com os ídolos, Jesus amou o Pai de forma integral e perfeitamente santa. Onde Israel confiou as suas próprias estratégias, Jesus viveu em absoluta dependência do Pai. Na madrugada mais cruel da história humana, a madrugada do Getsemane e da crucificação, aquele que possuía o coração totalmente puro bebeu o cálice do juízo que pertencia aos nossos corações divididos. Jesus então foi pendurado no madeiro e exposto diante dos inimigos, parecendo um derrotado. Parecia que tinha acabado. Contudo, 3 dias depois, na madrugada da ressurreição, o rei que havia sido morto saiu vitorioso do túmulo, transformando a aurora da destruição em uma eterna aurora de graça para todo aquele que nele crê. Amém. Aleluia. Aleluia. E meus irmãos, estou indo para a conclusão. Oséias 10 funciona como um espelho espiritual que transcende o século. Ele não expõe apenas a antiga Samaria, mas revela o estado de qualquer coração humano que utiliza as generosas dádivas do Criador para inflar o próprio ego e alimentar ídolos modernos. Israel possuía estabilidade, possuía riqueza, religiosidade ativa, mas converteu tudo isso em ferramentas de autossuficiência e apostasia. Então, esta mensagem exige um confronto honesto com a nossa própria consciência. É preciso perguntar: as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a sua vida e a minha vida
sobre a sua saúde, sobre a minha saúde, sobre a sua família, sobre a minha família, seus recursos financeiros, seus talentos, têm sido usados para servir a Ele ou aos seus próprios interesses? O coração que aparenta devoção no templo, mas vive em infidelidade no cotidiano, é o perfil do religioso que mantém a Bíblia aberta na mesa, mas abriga o controle de Baal no peito. Mas a boa notícia do Evangelho é que a nossa transformação não depende de um esforço comportamental humano, mas da promessa divina registrada em Ezequiel 36, 26, dar-vos-ei um coração novo, aleluia, e porei dentre vós um espírito novo, tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Somente a obra regeneradora do Espírito Santo, fundamentada nos méritos do sangue de Cristo Jesus, pode curar e unificar um coração dividido. Aleluia, Jesus. Obrigado por isso. E aí o versículo 12 continua estendido como um convite atual. É tempo de buscar ao Senhor. Arrependam-se, abandone as falsas seguranças e entregue sua vida àquele que é perfeitamente fiel. Aleluia, glória a Deus. Então, meus irmãos, que possamos receber de bom grado uma mensagem que vem do trono de Deus para as nossas vidas. Que possamos entender que somente em Cristo há essa perfeição de vida. Não há lugar mais perfeito para buscarmos ao Senhor e examinarmos o nosso coração do que aqui, diante da Santa Ceia. Não há lugar melhor. Eu vou pedir que passe os alimentos. Se a mensagem de Oséias nos confronta com o nosso coração dividido, o memorial da ceia nos acolhe com um amor indivisível de Deus. Israel olhou para as suas colheitas, para o seu trigo e para o seu vinho. E os usou para fabricar ídolos e colher o juízo. Irmãos, hoje nós olhamos para este pão e para este cálice e vemos neles o símbolo da nossa redenção. O corpo de Cristo foi partido para curar o nosso coração fragmentado. O corpo de Cristo foi partido, meus irmãos, por nós. O seu sangue foi derramado para purificar a nossa infidelidade. Então, ao participarmos do pão e deste cálice, estamos declarando que não confiamos mais na nossa própria força. Estamos declarando que a nossa única segurança está na videira verdadeira, que deu sua vida por nós. Que os alimentos sejam o arado que desfaz o nosso solo endurecido e nos
enche de sua graça, a graça divina de Cristo Jesus. Então pegue o pão neste instante. Em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 e 24, vai dizer: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazer isto em memória de mim. Feche teus olhos, vamos orar. Santo e eterno Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te bendizemos porque em teu infinito amor enviaste o teu Filho ao mundo para ser o Cordeiro que tira o pecado. Ao contemplarmos este pão, lembramos de que o Senhor Jesus assumiu nossa natureza humana, viveu em perfeita abundância e obediência à tua lei e entregou o seu corpo na cruz por pecadores indignos como nós. Não há mérito em nós, Deus. Não há justiça própria em nós, meu Pai. Toda a nossa esperança repousa unicamente na obra perfeita de Cristo. Conceda-nos, Senhor, participar deste momento com fé verdadeira, arrependimento sincero. E neste instante, ó Pai, que o Senhor possa olhar para nós. E com profunda gratidão nós estamos diante de Ti. Meus irmãos, que ao recebermos este pão, sejamos lembrados de que fomos comprados por um alto preço. Pertencemos inteiramente ao Senhor Jesus. Que possamos entender que só em Cristo há vida. Irmãos, o corpo de Cristo foi entregue por nós. Participemos juntos do pão, em memória daquele que morreu em nosso lugar. Comamos todos juntos. Aleluia. Em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 25 e 26, vai dizer: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Pega o teu cálice, abra o teu cálice. E vamos orar com Deus. Amém. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai da eternidade, nós te adoramos porque não fomos redimidos por prata ou ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo. Como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Ao contemplarmos este cálice, lembramos-nos da nova aliança selada pelo sangue de Jesus. Na cruz, a justiça e a misericórdia se encontraram. O castigo que nos traz a paz caiu sobre ele, Cristo Jesus, o Filho de Deus. A condenação que era nossa foi lançada sobre o Salvador. Obrigado, porque pelo sangue de Cristo nossos pecados foram perdoados. Obrigado, porque fomos reconciliados contigo. Obrigado, porque temos acesso ao teu trono, trono de graça. Que este momento fortaleça a nossa fé, ó Deus, e aumente a nossa esperança na gloriosa volta do Senhor Jesus. Oramos em seu santo nome, ó Deus. Jesus Cristo, o justo, muito obrigado. E aqui estamos mais uma vez. Meus irmãos, este cálice representa o sangue da nova aliança, derramado para a remissão dos pecados. Participemos juntos com gratidão e reverência ao Senhor. Aleluia.
Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei, mais alvo, mais que a neve, eu quero ser alvo, mais que a neve. Se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei, mais alvo, mais que a neve, mais que a neve. Neste sangue, sangue lavado, mais alvo que a neve serei, mais alvo, mais alvo eu serei. Grandioso és tu, entre os reis, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és
Nós nos aproximamos de Ti reconhecendo que o diagnóstico feito a Israel reflete a nossa própria inclinação ao pecado. Muitas das vezes agimos como uma videira egoísta, utilizando os Teus dons como combustível para o nosso orgulho e dividindo, ó Pai querido, o nosso afeto com deuses falsos. Pedimos que o Teu Santo Espírito passe o arado sobre o campo e impouse dos nossos corações, quebrando toda a rigidez, o orgulho e as justificativas humanas. Senhor, não clamamos porque as montanhas nos cubram o dia do juízo. Clamamos para que o sangue redentor de Jesus Cristo nos cubra e nos reconcilie definitivamente contigo. Transforma a nossa vida e gere em nós um arrependimento sincero, uma fé operante e um coração inteiramente consagrado ao Teu serviço. Que a nossa caminhada diária seja uma resposta de gratidão ao Rei Eterno, que suportou a cruz e ressuscitou para a nossa justificação. Oramos em nome de Jesus, o nosso Senhor e o Salvador, Cristo. Amém. Meus irmãos, podem sentar. É um motivo de alegria, de confirmação, de oração, né? E Deus tem nos abençoado.